Bom dia. Bom dia, bom dia. Um louvor para começar, né? Se adorar 24 horas de Então vamos lá, que hoje tava tocando aqui, eis-me aqui, viu, gente, o louvor. Hoje é o dia 4 do nosso devocional Plenitude. E dentro ainda, né, hoje é o último dia dentro do tema consciência. E o tema do devocional hoje é: celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Ai, gente, vou confessar aqui, é difícil, né? Nós vamos ver que as podas são necessárias, mas eu não sei vocês, como vocês reagem com as podas da vida, né? As podas que Deus faz. Se você já logo entende, ou cai nas murmurações, nas lamentações, nas dúvidas, se aumenta talvez seu momento de intimidade, de busca com Deus, ou se te distancia, você questiona. O versículo de hoje é João 15. João 15, do versículo 1 ao 8. Vou ler para vocês. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Bom dia, Lud. Então, hoje, né? Olha como isso. A passagem, né? O tema, Lud, hoje é: celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Versículo, hoje do capítulo João,
capítulo 15, do versículo 1 ao 8. E assim, né? É uma reflexão bem profunda hoje. Porque a gente, né? Deus diz que estamos conectados àqueles que são seus filhos na videira, que é Cristo. E que nós somos seus ramos. E que os ramos, nós, que estamos conectados a Ele, que não der frutos, será cortado e jogado fora. E aqueles ramos que derem frutos serão podados para que dê mais frutos. Eita, aí vem as podas da vida, né? Será que são essas podas porque às vezes nós nos sentimos cortados, mas são as podas para vir melhores frutos? Quando a gente analisa assim, traz para o campo, né? Eu formado em silvicultura. Então, quando a gente tem uma plantinha, uma árvore, vai chegar aquela época que a gente precisa fazer a poda naquela árvore, naquela planta, seja lá que a gente tem ornamental, de jardim, para que a gente tire aqueles ramos velhos, que já estão secos, que tá ali competindo também com luz, por energia, sugando a energia dela, para que nasça novos frutos, para que venham novos galhos, que dêem novos frutos, na jardinagem, flores mais bonitas. E às vezes como a gente reage em relação a essas podas que as vidas nos dão. Aí vem, né? Vocês lamentam, agradece, entende que está num processo, né? Ontem a gente falou sobre os processos. Como identificar um processo? Porque a gente sempre quer os frutos. Mas muitas vezes a gente não quer passar pelo processo e pelas podas. E analisando desde lá do primeiro dia, o seu nível de consciência, fazendo análise como que está cada área da vida. É profundo, né, Lud? Bem profundo saber que Deus nos poda para frutificarmos mais. E esse processo dói e sempre nos perguntamos o porquê. Bem assim, né? E aí, muitas vezes nesse processo a gente fica assim, mas Deus não fala comigo. Eu tenho orado e não tenho respondido. E aí, nesse processo, quando a gente tá, né? Que ele tá ali só cuidando, que o agricultor é o pai. Que ele tá só cuidando, nos podando. E aí, quando vem dessa poda, a gente não vê os nossos ramos nascendo, a gente não vê essa frutificação. Fica aquele período do silêncio, né? Só ali regando, mas que parece que nada acontece. E como a gente reage? Eu acho que a maior questão que eu vejo hoje nisso de celebrar as podas é que é um processo que dói. E aí a autora traz celebrar as podas da vida, pois delas vêm os frutos. Então, eu acho que o primeiro vem lá na consciência, da gente entender que está fazendo uma parte de um processo de Deus. E em vez da gente murmurar, lamentar, ai meu Deus, como é difícil, a gente celebrar. Tô falando pra mim, viu, gente? Principalmente, assim, às vezes a gente já passou por um processo, né? Por uma poda. E parece que você tá ali, orando, buscando as respostas, mas você chega a um nível de consciência, aquele momento chegou e as coisas mudam muito rápido. Eu passei por isso no final do ano passado. E aí é uma graça, assim, tão grande. Você não quer perder, você quer viver naquele momento, né? Mas as fases vão mudando, vem vindo novos processos, para que a gente não fique naquele momento. Então a glória, ela vem e a gente não quer perder. Mas as plantas, né? Elas têm as suas fases, ela tem que ter suas podas, para que ela dê frutos melhores. Aí vem como que a gente reage durante essa poda, que muitas vezes é um processo doloroso. Que o agricultor às vezes está só cuidando, a gente se sente mais silenciado. Aí a gente murmura ou a gente busca mais. Aí a pergunta é, a gente murmura ou agradece?
a gente busca mais ou a gente se afasta porque diz que não tá respondendo. E aí vem, né, às vezes desse silêncio de Deus para ver como a gente se comporta. Porque é fácil, né? É fácil a gente amar, é fácil a gente ser grato quando a gente tá com os frutos, quando tá debaixo da graça, de ficar gritando glória a Deus, de querer contar testemunho, falar o tempo todo isso aqui foi Ele que fez. Mas quando a gente tá passando por uma poda, a gente consegue contar os testemunhos com o mesmo fervor de quando aquilo aconteceu? Ou a gente já tá buscando pela a nova graça, pelo novo fervor, pelo novo testemunho? E aí direis, né? Que eu gritei aqui. Que um caráter corrompido é bastante susceptível a uma vida marcada por erros, escolhas ruins e pelo pecado. Esses são nossos frutos, o que fazemos quando estamos sendo guiados pelo nosso coração humano, que insiste em ser insubordinado e independente a Deus. O primeiro passo para uma mudança dos frutos que estamos produzindo na nossa vida é a coragem e a humildade de reconhecer os frutos atuais e discernir sobre as qualidades deles. E a gente começou lá, né? Como que está cada área da nossa vida, depois sobre as mentiras. E aqui ela tá falando sobre reconhecer os nossos frutos. Que reconhecendo esses frutos que talvez estejam na hora de serem podados. De serem podados, mas que a gente precisa de coragem, de humildade para aceitar, né? Que através dessa poda a gente tenha novos e bons frutos, frutos diferentes. Porque conhecerei, ela vem, né? Mateus 7,20. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. E ela dá o exemplo, né? Quando diz que um ramo não gera frutos, ele corta e lança fora. E que esse ramo cortado, por não estar mais conectado à árvore, Cristo, seca e é lançado ao fogo. E que ninguém gostaria, né? De ser como um ramo infrutífero, desconectado de Jesus e queimado. Então, que a gente tem que seguir todos os dias fazendo esse exercício diário de examinar nosso coração, nossos comportamentos, nos arrependermos quando erramos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e aos seres humanos quando erramos com eles, para que nosso ramo tenha vida e esteja sempre recebendo do néctar da árvore que é Cristo. O segundo passo é sermos intencionais na geração dos nossos frutos. Precisamos saber que todos os dias, do ao acordar ao dormir, temos que fazer as escolhas certas, estar nos lugares certos, falar as palavras certas, nos conectarmos com as pessoas certas. Estamos o tempo todo gerando frutos. A questão é que nossos frutos só serão verdadeiramente bons se estivermos conectados à árvore da vida. Aqui tá, né? Que muitas vezes a gente fica assim, mas quais são meus frutos? Principalmente quando a gente faz aquela análise da consciência. Tô falando assim, né, por mim. Aí vem a análise da vida, sempre tem alguma área que você esperava mais de você mesmo, que você queria, né? Aquilo, aí você fica assim, mas como não dava os frutos, eu acho que eu não dei nenhum fruto aqui ainda. Como proceder isso? Aí ela vem, né? Que não tem como nossa fonte jorrar água pura se ela não estiver recebendo água da fonte certa, da fonte pura e que gera vida, que é Cristo. Então é arrogância imaginarmos que conseguiremos fazer as coisas certas se vivemos tendo uma vida distante da palavra de Deus que nos ensina, nos exorta e nos constrange. É muito prepotente da nossa parte imaginarmos que venceremos o pecado, o coração orgulhoso, sem tempo de oração, de joelhos no chão
e coração quebrantado e arrependimento diante do Pai. E é sinal de autossuficiência demais imaginarmos que conseguiremos ter pensamentos de paz e sentimentos bons a encher a nossa vida de louvor e adoração. Que é necessário todos os dias nos alimentarmos da árvore que sustenta Jesus. É que vem. Principalmente assim em relação a áreas, né, da nossa vida, que aí a gente atinge aquele nível de consciência, como eu tenho falado aqui, me deu errado, como que eu vou reclamar para Deus se eu não convidei antes? Então a gente busca, né, a confirmação e a resposta nele. E aí o problema é que quando a gente vai também para louvor, adoração, né, a gente vai assistir as adorações das pessoas que falando assim, Deus falou comigo, ele me responde. E aí a gente começa, mas ele não tá me respondendo. Será que é o jeito que eu tô orando? Aí começa, mas Deus, você tem o Deus lá do Diabo Brunet que respondeu ele, Deus de Abraão, de Isaac. Me responde também. Não. E aí a gente fica, ainda era assim eu. Ansiosos. Por quê? Quando ela vai falar aqui, né, da prepotência, da arrogância, porque a gente estava acostumado a fazer as coisas o tempo todo sem parar, para orar, pedir uma confirmação de Deus, um discernimento. Então, quando a gente vem para esse momento, muitas vezes depois de ter tentado muito e ter dado errado, a gente fala que não está respondendo porque a gente está com a percepção do nosso tempo. Como se fosse, se eu falei agora, se me responde que me já dá um direcionamento, eu já vou fazer isso, e as coisas já vão acontecer, e vai ser sobrenatural. Agora, porque você está comigo. Eu não tenho dúvida que será sobrenatural. Mas que a gente tem que passar pelo processo. E tenho entendido que quanto mais a gente passar com o processo, louvando e agradecendo a Deus, já declarando a vitória, porque a palavra dele diz que já somos mais que vencedores em Cristo. Tô vendo aqui. Um dia eu li um livro que se chama Conversando com Deus. E nesse livro diz que Deus fala conosco sempre, mas ele raramente usa palavras. Então, né? Pude ser falando sobre isso durante o processo, né? Eu falei que eu vivi no final do ano passado. A resposta veio, né? E eu tava fazendo o jejum de Daniel. E foi assim, sobrenatural, tantas coisas aconteceram. Mas eu lembro, né, que começou um jejum na igreja. E aí a gente começou no final de semana, né? No culto, propôs, aí no outro final de semana a gente foi pro culto. Aí chegou lá, já tinha testemunhos. Eu lembro lá falando, né, de uma pessoa com 4 dias, teve uma resposta. E eu, naquele momento, crente de pouca fé, arrogante, né, orgulho, até falar assim, né, mas é pra despir do orgulho, do ego, da vaidade, porque analisando agora pra contar, isso é inveja, né, mas eu fiquei indignada, e veio agora também pontuar como isso é inveja, né, em vez de glorificar pela bênção a vitória do outro. Eu fiquei assim, indignada, mas como que ele não me responde? Eu tenho certeza que o jejum dessa pessoa, né, que não era tão restritivo contra o meu. E buscando aquilo, né? Passou os seus 21 dias de jejum, não vinha assim uma resposta, mas eu tive sonhos assim, que eu dormia e acordava que foram reveladores. Coisas aconteceram assim, que depois daquilo eu passei mais uns 6 meses vivendo daquela graça, aquela provisão, e que na hora que vinham os sinais para mim, eu não entendi, eu não estava com aquele discernimento, porque eu estava buscando uma resposta pronta, algo sobrenatural pronto do dia para a noite, mas eu tinha que entender o processo. Tinha algo em mim que tinha que mudar, meu nível de consciência, o arrependimento, o perdão. E depois eu fui ter o discernimento, né, do jejum de Daniel.
que Daniel jejuou 21 dias, o anjo foi barrado para chegar a resposta no 22º, né? Eu comecei fazendo o jejum dele, mas nem pesquisei a fundo para entender. E até para as minhas revelações, meus sonhos, foi bem assim, né? Deus liberou, mas estava em guerra espiritual. E aí, nesse tempo, teve um despertar para mim do nosso mundo espiritual. E é complicado a gente falar que na live vai ficar gravado depois, do nível de entendimento que vem, né? Que é um processo de cada um. Às vezes as pessoas veem a gente falando assim, né? E já fica misericórdia. Que eu entendo, né? Acho que todos nós já passamos por isso na caminhada da fé. Mas é um despertar que a gente precisa ter, né? Que a palavra nos fala, que a nossa luta não é contra homens, mas contra potestades e potestades. Fugiu. Mas é um assunto assim, né? Que pra gente entrar numa live livre aqui, vamos só pedir um nível de consciência para todos nós, em nossas orações, e cada um vai vivendo o seu processo e tendo esse entendimento. Mas quando a gente vai lá no final, teve um despertar assim, espiritual, que tem vezes que até hoje eu paro assim, acontece alguma coisa e eu consigo juntar e discernir, sabe? Pelo que foi me apresentado lá naquela época, pelos sonhos que eu tive, que eu fico tentando interpretá-los ainda, que até hoje eu acredito, sabe, que esteja acontecendo e dessa provisão. E quando vem, né? Que quando nós passamos a ser um ramo, cujos os frutos glorificam a Deus e recebemos com humildade e sabedoria as podas da vida de Deus, lembre-se que todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Quando estamos decididos a viver uma vida no centro da vontade de Deus para nós, quando entendemos quem somos nele e o que ele colocou em cada um de nós para que nessa terra a nossa vida aponte para Cristo, precisamos saber que seremos podados constantemente pelo agricultor. Na agricultura, a poda é definida como a arte e a técnica de orientar e educar as plantas para regularizar a produção e melhorar a qualidade dos frutos. Muitas vezes, essas situações são consequências dos nossos erros e são nossas colheitas. Outras vezes, não necessariamente nós fizemos algo para estarmos passando por uma grande poda. Por exemplo, quando enfrentamos um grande desafio. Ou quem sabe, né, como doenças graves, ela cita aqui. Quem sabe a perda trágica e repentina de uma pessoa muito amada. Mas é verdade que Deus conhece exatamente o que colocou dentro de cada um de nós. Ele sabe que somos capazes de suportar e o que precisamos viver, ser podados, para que tenhamos nossa fé, nosso caráter e nossa resiliência alinhados aos grandes planos dele para nossas vidas e por meio de nossa vida. Então, diante das dores e desafios que enfrentamos, precisamos perguntar: o que é necessário mudar? O que é preciso aprender e como vamos crescer com aquela dor para que novos ramos nasçam muito mais belos, fortes, existentes e frutíferos do que eram antes? E aí vem que nada é por acaso, né? A propósito em tudo que vivemos. E que se conhece a árvore pelos frutos. Que pode você estar andando, né? Pelo mato, pelo campo, e encontrar uma bananeira com frutos e não saber que ela é uma bananeira. Você pode nunca ter visto uma bananeira na vida, mas pelos frutos você a reconhecerá e saberá que ela é uma bananeira. Então hoje, olhando internamente, qual árvore você se identifica pelos seus frutos? Vamos. Como há propósito em tudo que vivemos, a autora vai dar o exemplo para ela, né? Porque quando ela olha para a vida dela, para todas as podas que ela tem recebido de Deus, ela vê primeiro quanto ele é bondoso e misericordioso com ela nos seus erros. Depois que o coração dela arde de amor por ele, quando ela vê, né, que nenhuma lágrima que derramou foi em vão,
que hoje ela é muito mais parecida com a mulher que ele fez para ser, e que por meio da poda dele, do processo de alinhamento, milhares de outras vidas estão podendo conectar-se com a videira de Jesus para terem suas jornadas transformadas. Que ela aprendeu que mesmo no meio das lutas e dos desafios, a ser grata e ter convicção de que valerá a pena, que nada é por acaso, e que se ela foi capaz de aprender e mudar no meio dessa dor, e viver lindos frutos na vida dela a partir, frutos que glorificam a Deus. Porque a autora vem começando, né, que esse processo de transformação, de busca interior, de consciência dela, veio através do pedido de divórcio do marido. Que ela foi tirando todas aquelas vestes, todas as máscaras, todas as escamas de mulher perfeita, de mãe perfeita, de filha perfeita, empreendedora perfeita, para realmente se despir e entender o que estava acontecendo. E por que o marido dela estava convencido do divórcio, já tinha data marcada. E aí ela foi para essa busca com conexão com Deus, passar por esse processo de poda, se despedir, né, do orgulho, do ego, da vaidade. E ela fala que entendeu todo esse processo. Como hoje, né, a gente está com esse devocional nas mãos. Ela fala que tinha 20 anos, né, de convertida, de evangélica, na casa de Deus, e que ela ainda não tinha esse nível de intimidade, de busca de consciência com ela. E foi através desse momento, dessa poda, desse momento de dor, que ela se encontrou a sua verdadeira identidade. Então, glória a Deus por isso, né, que as nossas podas vêm nos pra gente se conectar na videira que é Cristo, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, para que a gente entenda que o propósito dele na nossa vida não tem muito a ver só conosco, né? É o que pode ser feito por nós e através de nós. Então, ela fala aqui, né, que hoje ela entende. Porque se ela tivesse negado essas podas e se conectasse à verdadeira identidade, para que Deus fez para ela ser usada, pelos frutos verdadeiros que ela tinha que dar, porque ela estava bem distante do que hoje ela faz, né? Ela considera o seu chamado. Quantas vidas deixariam de ser impactadas? Eu mesmo, quanto eu já aprendi com elas no seu curso, seus treinamentos, com esse livro aqui, que foi tão impactante para mim. Quando eu fiz, dei ele de presente para uma pessoa muito especial, muito querida, que já me falou que tem sido tanta bênção, que tem sentido tanta presença do Espírito Santo falar com ela. E aí eu decidi, né, como minhas alunas falando, Tati, faz lives pra gente falar sobre um assunto. Eu falei assim, então eu vou fazer do devocional. E é importante a gente falar de poda, que é um processo difícil. Principalmente falar das podas, que é um processo difícil. E quando você vai falar que a gente precisa celebrar. Então vamos celebrar essas podas, já crendo na palavra dele, né? Que os planos dele são maiores e melhores do que o nosso. Que olho nenhum viu, boca nenhuma ouviu, boca nenhuma falou, ouvido nenhum ouviu. O que ele tem para nós. E que já somos mais do que vitoriosos em Cristo. Que a vontade dele é melhor, perfeita e agradável do que a nossa. Que ele sabe do que nós precisamos. Que ele tem um plano original, um propósito para a nossa vida. E vamos se agarrar nisso para glorificar as podas e falar, Senhor, eu não estou entendendo agora, mas me ajuda a entender, me ajuda a ter o discernimento certo, para que a tua palavra se cumpra, para que não fique que nem o pessoal do Egito, né, que saiu e ficou 40 anos no deserto, porque depois foram se acostumando com aquela situação, porque eles tinham o pão, né, que era só todos os dias, as roupas não se desgastavam, eles andavam e não cansavam. Mas não era aquilo que Deus tinha para eles, né? Eles tinham a terra prometida, eles tinham a terra da promessa. E que a gente não se perca, muitas vezes, né? Ali na procrastinação, na zona de conforto, porque é só uma estação, essa poda. Ela não é um plano original. Então que a gente aprenda a glorificar essa fase, mas já glorificando pelo que está por vir. Crendo na palavra dele, que os planos são perfeitos, são maravilhosos, são melhores.
E aí tem os exercícios, né? Todos os nossos exercícios do dia. Trazendo consciência, com coragem, verdade e humildade. Olhando para a sua vida, qual é a qualidade dos frutos que você tem produzido? Seus comportamentos, suas atitudes e suas palavras têm glorificado a Deus? O primeiro passo de toda transformação que desejamos viver sempre será a consciência. Então escreva nas linhas a seguir quais são os maus frutos que reconhece ter hoje e que deseja eliminar da sua vida. Eu fiz, viu, gente? E é muito interessante, né? Que eu fiz há um tempo atrás. Deve ter mais ou menos um mês que eu terminei. E olhando aqui agora, graças a Deus, algumas coisas eu tenho tentado, né? E já consigo ver uma melhora, mas eu sei que tem tanto para melhorar ainda, mas estamos no processo. Depois vem, se você vive agora uma situação desafiadora de dor, algo que te tem roubado a sua alegria, escreva abaixo qual é essa situação. Depois, com autorresponsabilidade, escreva uma relação de ganhos que terá na sua vida se aproveitar essa poda para crescer, mudar e aprender, tornando-se todos os dias o ramo perfeito, a imagem do seu Criador e a cara da pessoa que ele fez para ser. Então, assim, né? Eu tô vendo aqui, o que eu escrevi foi lá do primeiro exercício, quando ela pede análise de consciência sobre as áreas da vida. É o que eu achei, né? Pela análise das situações desafiadoras, escrevi. E quando fala da autorresponsabilidade, tem um livro do marido da própria autora, né? Do Paulo Vieira, que fala o poder da autorresponsabilidade. E ele tem ali os 6 princípios da autorresponsabilidade. Que se é para criticar, cale-se. Se não for para dar sugestão também, né? Que você não reclame, dê sugestões. Não julgue as pessoas, mas julgue as atitudes. Então tem 6 princípios. E ele fala desse termo de compromisso da nossa autorresponsabilidade. Eu tenho uma versão desse livro lá, gratuito em PDF. Vou mandar no nosso grupo no WhatsApp. Esse termo de compromisso, né? Que ela fala assim, faça com autorresponsabilidade. E é bem interessante quando a gente vai analisar todo o contexto da autorresponsabilidade, do nosso papel disso, né? Que em vez de vítima, faça-se de vencedor. Às vezes a gente conta as histórias, né? Buscando o acalento das outras pessoas, o acolhimento. Mas Deus não nos fez, né? Para ficar contando de vítima. Ele fez para nos contarmos testemunhos. Para contarmos, né? Para superar essas podas. Que depois dessas podas, quando a gente vence, a gente supera. A gente conta um testemunho. E é para glorificar o nome dele. Então vamos vencer isso com autorresponsabilidade, né? E seguir lá esse princípio, se for para fazer, né? De coitado, de vítima, fazer de vencedor. Aí tem aqui a música hoje sugerida. Eu mando lá no grupo a fotinha para vocês. Se vocês não conseguirem, né? Pelo QR Code, tem o nome, já dá para buscar para fazer o seu momento de oração. E vamos finalizar aqui a nossa oração juntas. Meu Senhor, Deus de toda a eternidade, que privilégio ter a Tua palavra para orientar a minha vida. Eu te agradeço primeiro por me permitir, por intermédio de Cristo na cruz, ser um ramo conectado a Ti. Te agradeço a promessa da vida eterna e o privilégio de ser chamada de Teu Filho. Obrigada, Jesus, por conduzires minha vida, por me permitires passar por provações, por aperfeiçoares meu caráter em amor e por me perdoares. Eu te peço perdão pelos maus frutos que vinha produzindo na vida por causa das minhas más escolhas. E te clamo por sabedoria e santidade, para que tudo que eu faça na minha vida glorifique o Teu nome. Te amo, Jesus, e sou grata por Teu amor e cuidado com a minha vida. E aí depois vem pro nosso momento de oração pessoal, né? Coloque seu louvor, dobre os joelhos,
e faça a sua oração pessoal, com seu coração sincero. Sei que muitas vezes a gente vê assim, né? Essas orações que revelam tanta intimidade, já um processo de tanta caminhada, mas a gente se sente assim, até para orar com Deus não tá sabendo. Mas eu tenho certeza que Deus ouve na nossa intimidade, que não são as palavras, mas a sinceridade que a gente ora, que a gente entrega, e que muitas vezes pode faltar palavras, né? Mas falar assim, Deus, não adianta eu mentir, eu nem consigo me expressar, mas o Senhor sabe como eu me sinto, o que eu realmente estou pensando, e me conheces melhor do que eu mesmo. Tu vem ao meu encontro, que eu quero te entregar isso tudo. Me entrega toda a situação, o seu processo, onde todo processo, toda a poda dói, porque é um corte que ele tá vindo, e aí não sei qual é a poda que alguém pode estar passando, né? Qual é esse corte que Deus está fazendo, mas que a palavra dele já me diz que se está podando é porque é importante, você está conectada a ele, e é para que dê novos e bons frutos. Amém, em nome de Jesus. Uma poda pode estar doendo, porque é algo que às vezes a gente está apegado, é algo que a gente queria continuar, se não era algo que a gente queria abortar naquele momento, a gente queria continuar, né? Porque quando fala, né, que vai, ou quando recebe lá, né, da promessa para Abraão, para Moisés, você vai, você continua, você avança, é bom. E muitas vezes, dependendo dessa poda, vai falar, volta. Como falou com Pedro, né? Pedro já tinha vindo da pescaria. Jesus encontrou com ele e disse, volta e lança as redes novamente. E aqui, quem somos nós, né? Mas a gente tá esperando um vai, ele vai falar como Pedro, volta e lança as redes daquele outro lado. Mas que já sabe que a vitória, né? Ela é grande, ela é certa e que ela vai transbordar na sua vida, na vida de outras pessoas, né? Que assim como foi com Pedro, vai ser conosco em nome de Jesus. Então, meninas, que seja assim um dia cheio da graça, da presença, de respostas de Deus, do cuidado dele, de livramentos, que a presença dele possa ser assim, ó, sentida, palpável na nossa vida, que você tenha discernimento, entenda, né, coisas que passou, que às vezes Deus já trouxe resposta para você, mas que o entendimento ainda não chegou. Hoje você possa entender, né, que Deus apresente os amigos deles para nós, essas pessoas nos ajudem a ter o discernimento, o entendimento. E com certeza nessa busca de intimidade tem muitas coisas, né? Como eu lá naquele processo, naquele jejum, dos sonhos, das coisas que aconteceu. Eu fico buscando ter um entendimento, tem coisas que agora eu vou entender, que ainda eu estou vivendo. Que a gente peça esse discernimento para Deus, celebrando, já agradecendo. Como diz a Nilda assim, ó, Deus, hoje eu não estou entendendo, mas eu já te agradeço, porque eu sei que a sua vontade é boa, ela é perfeita, é agradável, vai ser melhor do que eu tenho imaginado. Amém? Amém! Então, bom dia, meninas. Cheio da graça. Aproveitar, né? Finalizar agora cada um seu momento de oração, com o seu louvor. Glória a Deus. Tchau!